Going to read verse 13. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Hebrews 11, verse 13. Amém? Todos encontraram? Amen. Everyone found it? Diz assim: It says, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. these all died in faith, not having received the things promised. Essa primeira parte diz assim: This first part is saying, todos estes morreram na fé. all of these died in faith. Eu estava pensando nesse versículo And I was meditating on this verse, e achei interessante essa frase. and I thought this sentence was O interesting. escritor de Hebreus está falando dos homens chamados esses heróis da fé do passado. So the writer of Hebrews is speaking about the heroes of the faith of the past. Mas ele começa o capítulo 11 falando sobre a natureza da fé. But he started in chapter 11 speaking about the nature of faith. E ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. And he says, now faith is the assurance of things hoped for, the convictions of things not seen. Diga comigo, certeza Say with me assurance e convicção. and conviction. Diga o teu irmão, certeza Say to your neighbor assurance e convicção. and conviction. Será que certeza é igual a convicção? Do you think that assurance is the same as conviction? Depende. It depends, right? Olha, eu tenho certeza. Look, I am sure. Mas você tem convicção de que é isso? Okay, but you have Quando a conviction. gente pressiona mais um pouco, When we pressure just a little bit more, talvez a pessoa diga, mas eu tenho certeza porque alguém me falou. and then a person says, oh no, I'm sure because somebody told me. Mas quando nós temos certeza e convicção, But whenever we're sure and have the conviction, o escritor diz que essa certeza e essa convicção the writer says that this assurance and são conviction de fato de coisas que não se vê. are truly of the things that are not seen. Então, para ter certeza e convicção de coisas que nós não estamos So vendo, to be sure and have the convictions of the things that we cannot see, nós só podemos nos firmar nessa certeza e convicção através da fé. we can only firm ourselves in this assurance and conviction through faith. Imagine quando a gente fala sobre a criação do universo, Imagine when we speak about the creation of the universe, sobre as promessas de Deus, about the promises of God, sobre a história da Bíblia. about the history or story of the Bible. Quando você lê a Bíblia, começando lá de Gênesis, Whenever you read the Bible starting off in Genesis, imagine quem escreveu a Bíblia não estava lá. imagine who wrote the Bible, they were not there when it happened. Então, quem escreveu a Bíblia escreveu muitos anos depois dos fatos. So who wrote that part of the Bible wrote it so many years after the fact. E por que nós cremos na Bíblia? So why do we believe in the Bible? Porque a nossa fé está firmada Because our faith is rooted nas promessas que um dia nós alcançaremos. in the promises that one day we will reach. Então, quando o escritor de Hebreus ele diz, todos estes morreram, estes quem? Quem eram estes? So when the writer says that all of these have died, but who are these people? Ele está falando dos patriarcas. He's speaking of the Ele patriarchs. está falando de homens que viveram há centenas e milhares de anos, He's speaking of people that lived hundreds and thousands of years, que viveram promessas, that they lived, had que promises, profetizaram o futuro, that they would prophesy the future, que creram naquilo que não era visível. that they believed in what was not visible. Aí eu te faço uma So pergunta. then I ask you a question. Era mais fácil eles crerem lá no passado ou nós crermos agora? Was it easier for them in the past to believe or for us to believe being here now? É? Lá no passado? In the past? No In passado. the past. Eu acho que agora. Vini acha que agora, Milani acha que no passado agora. Agora. Now, present. Imagine
Estes homens Imagine these men. receberam revelações, They receive revelations. receberam visões. They receive Alguém visions. pode dizer, mas naquela época Deus falava. Somebody might say, oh, but at that time God would speak. Deus usava os profetas. God, He would use the Deus prophets. usou o patriarca Abraão. God used Abraham the patriarch. Deus falou com fogo a Moisés. God spoke through fire with Moses. E Right? aí a gente pode dizer, mas naquela época a gente viu coisas que a gente não está vendo agora. But we also can say that at that time we saw things that we don't see now. Na minha cabeça passa essas coisas, na tua cabeça passa. That's what goes through my mind. Does it go through yours? Sim ou não? Yes or no? Passa. It does go through. Só que aqui está compilado, aqui está sintetizado, aqui está, como é que diz? Composto em um livro. But there's a compilation. It's been synthesized and it's been composed and put 70 together in a book. milhares de histórias. Hundreds and hundreds of stories. Histórias que alguns escreveram milhares de anos depois do outro. Stories that people wrote hundreds of years after. Histórias que alguém pesquisou e falou, que o outro pesquisou, que o outro pesquisou, e no final alguém escreveu. Stories that they said, oh, I looked this up, and the other person looked it up, and the other also did, then they wrote it. Imagine naquela época, eles falavam da vinda do Messias. Imagine at that time they would speak about the coming of the Messiah. Eles falavam de uma terra que manava leite e mel. They would speak of a land that was full of honey and milk. Eles falavam de um espírito que haveria de vir para habitar no povo. They spoke about a spirit that was to come to abide with the people. Naquela época existiam as mesmas crises de profetas e falsos profetas. At that time they had the same type of crisis of prophets and false prophets. Naquela época existia as mesmas dificuldades de pessoas que falavam e as coisas não se cumpriam. At that time they also had the same difficulty of people that would say things but it would never happen. Naquela época havia os mesmos homens que diziam que falavam com Deus, At that time there were the same men that they would claim they would speak with God, mas eram mau caráter, but they were actually really had eram really bad character. adúlteros, They were adulterous. eram ladrões, They were thieves. eram mentirosos, They were liars. mas diziam que falavam com Deus. But they would claim that they spoke with God. Naquela época existiam aqueles homens também que eram líderes, At that time, there were also men that da were massa, leaders da maioria, of over most, e praticavam coisas and terríveis. they practiced terrible things. E como crer nesses homens? So how to believe in those men? Onde ele dizia, Deus falou comigo. Where they would claim, oh, God spoke with me. E como crer, e como eles creram nesses homens And how did they believe in those men? que viveram a crise que nós estamos vivendo. That they lived the crisis that we're living through as well. Só que naquela época But at that time, havia promessas para o futuro. there were promises for the future, E a maioria dessas promessas and most of these promises, não havia se cumprido. they had not been fulfilled. Então o escritor diz aqui, todos estes morreram na fé. So the writer here says, these all died in faith. O que é fé? What is faith? O que é fé? What is faith? Aqui, o versículo primeiro. It's the first verse. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam. The faith is the assurance of things that you hope A for, convicção de fato que não se the vê. convictions of the things not seen. Então nós estamos esperando So we are waiting. a vinda do Messias. We're waiting for the coming of the Messiah. São coisas que nós esperamos. These are things we wait E uma for, convicção de um fato que nós ainda não vimos. and a conviction of a fact that we have not yet seen. Agora eu pergunto para vocês. So now I ask you, Entre os discípulos que caminharam com Jesus, among some disciples that walked with Jesus, era mais fácil eles crerem ou nós crermos? was it easier for them to believe or for us to believe? Eles. Eles. Sim ou não? Them, Mas, yes or no? pastor, mas eles viveram com Jesus. But pastor, they lived with Jesus. Eles viram os milagres. They saw the miracles. Jesus andando sobre as águas. Jesus walking upon the Jesus water. ressuscitando o morto. Jesus resurrecting the dead. Jesus multiplicando pães. Jesus multiplying the bread. Milagres extraordinários. Extraordinary miracles. Mas na época que eles estavam com Jesus, But at the time that they were with Jesus, eles creram they believed em algo que eles não viram. in something they did not see.
Porque Jesus disse, olha, eu vou ressuscitar. Because Jesus said to them, I will resurrect. Em Mateus 16, In Matthew 16, quando Jesus esteve conversando com os seus discípulos, while Jesus was speaking to his e ele disciples, pergunta para os seus discípulos, and he asked his disciple, o que é que as pessoas falam de mim? what do people say of me? Olha, uns dizem que tu és um profeta, Oh, some say you're a prophet. outros dizem que tu és Elias, Some say you're Elijah. outros até acham que tu és João Batista. Some even think you're John the Ou Baptist. seja, a opinião do povo estava dividida. So the people's opinion was all divided. Aí ele olha para mim e diz, e vocês que andam comigo, que estão comigo, quem vocês pensam ou acham, o que vocês dizem de mim? Quem eu sou para He vocês? says to his disciple, you guys that walk with me, that have been with me, who do you say I am? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, And Peter says, you are the o Christ, Filho do Deus the vivo. Son of the living God. Aí ele diz, Pedro, a ti te digo, a tu não foste revelado carne ou sangue, mas sim pelo Espírito. And he says to Peter, yes, this has not been revealed to you by flesh or blood, but it has been revealed to you by the Spirit. E aí Jesus fala para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. And Jesus tells Peter, you are Petrus, and over this rock I will edify my church. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. And the doors of hell will not prevail against it. E eles continuam na mesma caminhada, no mesmo ritmo, na mesma missão. So they keep on going in the same rhythm, same mission, E aí same walk. Jesus diz, olha, é mistério que eu vá a Jerusalém, And so Jesus says, well, I need to go to porque Jerusalem está chegada a minha hora. because my time has come. Eu tenho que me entregar para cumprir o propósito, o chamado. I have to give myself in to fulfill the purpose and the Ou calling. seja, para cumprir a profecia lá dos patriarcas. To fulfill the prophecy from the patriarchs. Lembra que Isaías profetizou isso? Remember that Isaiah E o prophesied filho se that. nos deu. And he, E the o son seu was nome given to está us. sobre todo And nome. his name is above E o seu every other nome é name. maravilhoso. And his name is Wonderful Deus Counselor, forte, Mighty God, para a eternidade. Everlasting Príncipe da Father, paz. Prince of Peace. Então os profetas, eles profetizaram acerca do Messias. So the prophets prophesied concerning the Messiah. Os discípulos veem que o Messias nasceu. The prophecy that the Messiah was born. Uma boa parte viu o céu se abrir. Most of them saw the heavens open. E o próprio Deus dizer, este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. And God himself said, this is my beloved son, my soul is well pleased. Muitos estavam lá. Many were present. Veja, só que nessa caminhada com Jesus, But in this journey and walk with Jesus, eles ainda não tinham visto a ressurreição. they had not yet seen the resurrection. Ok, então o Messias veio, Okay, the Messiah came. ele está conosco, He is now e with é o us. nosso rei. And he is our king. Então a mentalidade do homem, irmãos, às vezes é difícil de So compreender. at times the mindset of men is difficult to comprehend. Por quê? Porque a fé é algo futurista, é algo para o futuro. Because faith is something futuristic, it's something for the future. A esperança é para a realização do futuro. The hope is for the fulfillment of the future. Enquanto há esperança, há vida. While there is hope, then there is life. Enquanto há esperança, a fé ela vai sendo nutrida. While there is hope, the faith is being nourished. Mas chega um momento que as pessoas perdem a So there esperança. are moments where people they lose their hope. E aí, naquele momento que Jesus está conversando com ele, Pedro diz, não, vamos parar com isso. In the moment that Jesus is speaking with them, Peter's like, no, let's stop this. Não, Senhor, não se entregue à morte. No, Lord, don't give yourself to Em death. outras palavras, não precisa isso. In other words, he's saying, Do that's jeito not que needed. está bom. The way it's where now, it's Não great. vá para Jerusalém. Don't go to Não Jerusalem. morra. Don't go Não se die. entregue. Don't go give yourself E in. aí Jesus diz, olha para Pedro e diz, para trás de mim, And Satanás. Jesus looks at Peter and says, get behind me, Satan. Ou seja, aqueles mesmos discípulos que viram todas as promessas se cumprindo, So the same disciples that saw all the promises being fulfilled, eles entram em crise. they go into a moment of Por crisis. que eu estou falando isso? So why am I saying Porque this? nós vamos ter crise. Because we will have crisis. A nossa fé vai ter crise. Our faith will have crisis. A nossa esperança vai ter crise. Our hope will have crisis. Há momentos em nossas vidas, irmãos, que nós passamos por crise. There are moments in our lives that we go through E às crisis. vezes nós duvidamos da promessa. At times we question the promise. Nós não acreditamos e lutamos contra nós mesmos.
We don't believe and we fight against ourselves. Por que a gente quer se firmar na palavra que nós recebemos? Because we want to be rooted in the word that we receive. Mas a nossa alma entra em luta. But our soul goes into conflict. Luta contra o nosso espírito. It has a conflict with our As spirit. circunstâncias às vezes querem nos abater. Circumstances at times wants to cast us E down. então Jesus olha para esse discípulo da Pedro e repreende Pedro. So Jesus looked at the disciple Peter and rebukes him. Mas a história continua. But the story keeps on Ele going. vai para o Getsemane, ele vai para o jardim, vai orar, vai para o Monte das Oliveiras. He goes to Gethsemane, to the garden, and to Mount of Olives to pray. E lá vem agora aquele que ele comia na mesa, aquele que cuidava das finanças, aquele que era um grupo. And he says he saw the one that was part of the group. He will eat at the table. E He took care of the traz finances. Jesus. And he betrays Jesus. Os soldados vêm prender And the Jesus. soldiers come to arrest Jesus. Aquele discípulo poderia, na nossa mentalidade, dizer, poxa, chegou o momento. That the disciples in our mindset should be like, oh, the moment is here. Sim ou não? Yes or no? A lógica não era essa. Isn't that the logic? Oh, chegou o momento. It's like, oh, the moment is Porque here. foi profetizado lá atrás. Because it was prophesied in the Que past. alguém ia trair. And somebody will betray him. Traiu. And he did betray Foi him. profetizado lá It was atrás. prophesied in the past Que ele iria morrer. that he would die. Ele ia ser entregue às That autoridades. he would be handed over to the Chegou o authorities. The momento. time is Não era here. assim na realidade do nosso pensamento. Wouldn't it be like that in the reality of Na our mindset? lógica não era essa. In logic, wouldn't it be that way? Oh, a minha esposa está grávida. Oh, Minha my mulher passou. wife is pregnant. She's not. But Então tem um bebê na all right, barriga. there's a baby in her tummy. Mês, 2 meses, Month, 2 3 months, meses, 3 4 months, meses, a 4 barriga vai months. crescendo. The belly grows. 8 meses, 8 months. chegando no 9º mês, Getting to the 9th month. todo mundo na expectativa de que vai nascer. Everyone with the expectation that a baby will be born. Isn't it like Vai that? nascer. It's gonna be born. Tá lá, vai He's nascer. there. He's gonna be Querendo born. ou não, vai nascer. Want it or not, he Diga will be comigo, born. vai Say nascer. with me, he will be born. Porque a gente está vendo o tamanho da barriga. Because we see the size of the belly. Eu quero te incentivar nessa noite. So I want to encourage you this morning. Engravida-te. Impregnate yourself. Embaraça-te. Impregnate yourself. Embaraçar é gravidez em espanhol. That's Beleza? pregnant. Impregnate signifies impregnate. Diga o termo, engravida. Say to your neighbor, get pregnant. Porque quando nós estamos vendo o Because tamanho da barriga, when we see the size of the belly, fica mais fácil crer que vai nascer. it's easier to believe that it's going to be birthed. Imagine alguém diga, eu estou grávida, Imagine somebody says, oh, I'm pregnant, e a barriga não cresce. but the belly doesn't grow. Passa um mês, A month goes 2 by, meses, 2 months, 3 meses, 3 months, 4 meses, 4 months, 8 meses, 8 months. e estou grávida. Oh, I'm pregnant. E a barriga? Where's your belly go? A barriga não cresce. It doesn't grow. Será que alguém vai esperar que vai nascer alguma Is coisa? anybody going to hope that anything's going to be born? Sim ou não? Yes or no? Diga ao teu irmão, veja. Say to your neighbor, look, E see, que Deus abra os teus olhos that God opens your eyes, espirituais your spiritual para que eyes, você possa ver so that you can see pelos olhos espirituais. by the spiritual eyes. Nós precisamos ver. We need to see. Então aqui o escritor está dizendo que estes homens morreram, todos morreram na fé. So here the writer is saying that all of these men, they died in faith, Ou seja, todos morreram crendo, which means everyone died believing, sem ter alcançado a promessa. without having achieved or received the promise. Então, quando nós entendemos isso, So whenever we understand nós this, vamos ver que os nossos patriarcas passaram por Cristo. we will see that the patriarchs that have gone through De crisis, querer e não ver. the crisis of believing and not Os seeing, discípulos passaram por Cristo. the disciples went through the crisis De crer e ver. of believing and seeing, Mas não cria que ia but did acontecer. not believe that it was actually going to Porque eles happen estavam vendo o presente because they saw it present até Jesus ir para a cruz. until Jesus went to the cross. Eu quero perguntar para vocês, os profetas profetizaram que ele iria morrer a morte de cruz, sim ou não? I want to ask you, the prophets prophesied that he was going to die a death on a cross, yes or no? Sim ou não? Yes or no? Sim. Yes. Em
Jesus cumpriu as promessas dos profetas, sim ou não? In Jesus, the promises of the prophets were fulfilled, yes or no? Yes. E por que na hora exata ele estava cumprindo as promessas? So why is it at the right moments that the promises were being fulfilled, everybody ran away? Por que todos fugiram? Why did everyone run away? Na época que estava cumprindo o ápice de tudo que iria acontecer, The moments where it was being fulfilled, the peak and climax of everything that was to happen, todos fugiram. everybody runs away. Me dá o nome de alguém que ficou com Jesus lá na cruz. Give me a name of one that stayed in Jesus with the cross. É? Não ficou ninguém. Ninguém ficou. Nobody stayed. Eles vieram depois. They came after. A Bíblia diz que todos se afastaram. The Bible says that everyone walked away. Nem a mãe Not even his não mother. ficou com ele na cruz. He wasn't with her at the A não cross. ser os ladrões que estavam lá, obrigatoriamente. Estavam lá. Besides the thieves that they had to be there, they had to be. Todos se afastaram. Everyone ran away. Depois se aproximaram e foram para perto dele. Then they went close to him. Mas por que eles fugiram? But why did they run away? Por que eles não se aproximaram? Por que eles não se entregaram para serem mortos com ele? Why didn't they not hand over themselves to be killed with him? Porque eles tinham medo da morte. Because they were afraid of death. Porque eles estavam com medo de passar o que Jesus passou. Because they were afraid of going through what Jesus had gone through. Ei, escute isso. Listen to this. Porque isso é importante. Because this is Porque important. Jesus não queria que nenhum passasse pelo que ele passou. Jesus didn't want any of them to go through what he Porque had a gone through. promessa era para ele. Because the promise was for him O to. preço era dele. The price, the cost Era was ele que his. tinha que pagar o preço. He was the one that had to pay the Pedro price. poderia dizer, me crucifica junto com ele. Peter couldn't say like, oh, crucify me Eu along with sou him. dele. I'm one with Eu him. creio I nele. believe Eu sou in him. seguidor dele. I'm his follower. Provavelmente, os Probably, soldados iriam crucificar. the soldiers will actually crucify him or kill them. Mas não era essa. O objetivo não era esse o objetivo. But that was not the objective and the O goal. preço era dele. The price was A cruz Jesus'. era para The ele. cross was meant for Quem tinha him. que pagar o preço era Who ele. had to pay the price Porque was nós him. não podemos perder a visão Because we cannot miss out on the de que a vision nossa fé está nele. that our faith is in A him. nossa esperança está Our nele. hope is in him. Diga, teu irmão, diante das Say circunstâncias, to your neighbor in the face of não circumstances, são as circunstâncias que vão definir o teu it's futuro. not the circumstances that will define your future. Amém? Amen. Diga outra vez, não Say it são as again. circunstâncias It's not the circumstances que vão definir o teu that futuro. will define your future. O teu futuro Your já future está definido. is already É defined. It's dele, in him. por ele For e him. para It's ele. to Porque him. foi ele que pagou o preço. Aleluia. It's É por isso que the nós temos que ver nele. Hallelujah, that's why we have to believe in him. Nós temos que entender essas coisas. We have to understand these things. A nossa fé e a nossa esperança Our faith and our hope tem que estar firmado nisso. has to be rooted in this. Tendo estes morrido, todos estes morreram na fé, These all died in faith, sem ter obtido as promessas, not having received the things promised, vendo-as, porém de longe, but having seen them e saudando-as, and greeted e them confessando from afar, and que having, era estrangeiro e peregrino sobre a terra. and having knowledge that they were strangers and exiles Diga on para o the teu earth. irmão, você é um estrangeiro, Say to your neighbor, you are a você foreigner. é um peregrino nessa terra. You are a stranger in this world, on this earth. Amen. Nós estamos aqui de passagem, We're here just passing through, mas eu quero ativar a tua fé nessa manhã but I want to activate your faith this morning e te levar para a promessa. and lead you to the promise. Não permita que o diabo roube a tua esperança, Don't allow that the devil will steal your hope, porque as circunstâncias às vezes nos levam a perder a nossa esperança. because circumstances at times As make us lose lutas que our hope. nós enfrentamos, The fights and battles that we às face, vezes nós perguntamos para Deus, at times we ask the Lord, por que o Senhor permite essas why coisas? do you allow these things to happen? Por que está acontecendo isso comigo? Why is this happening to me? Por que tantas lutas? Why are there so many battles? Poderia ser diferente. It could be different, Ah, mas Deus poderia fazer diferente. oh, but God could do it differently, though. He Poderia, could, poderia. he could, E Ele pode fazer. and He can. Mas tem situações que Deus vai permitir But there are situations that God will que allow aconteçam. that happens. Diga para o irmão, não se desespera.
Say to your neighbor, do not run this Tem way. situações There are que situations Deus vai permitir that God will allow para provar o seu caráter, to test your character, para te fazer to crescer, make you grow, para te fazer mais forte. to make you stronger. Queridos, os verdadeiros filhos de Deus, The true sons and daughters of God, quando passaram pelas when provações, they went through the trials, eles saíram mais fortes, they would come out of it stronger. saíram mais They fortalecidos. would come out of it strengthened. Então, o escritor diz aqui, vendo, porém, de longe, So the writer says here, seeing e from afar, saudando-a, and greeted them from afar, e confessando. and confessing it. Diga para o irmão, confessa. Say to your neighbor, confess it. O que é confessar? What is to confess? É falar, It's to speak. é testemunhar, It's to testify. é manter a esperança viva. It's to maintain and keep hope alive. Tem pessoas que às vezes ficam no altos e baixos. There are people at times that are in highs and lows. Hoje quer, amanhã não quer. Today they want it, tomorrow they Hoje don't. é salvo, amanhã não é Today they're salvo. saved, tomorrow they're not. Fala, meu Deus, o que aconteceu? Oh God, what happened? Passa por uma lutazinha. They go through a small little Passa por fight, problema. battle, a small Aí problem, perde a esperança. and then they lose hope. Fica triste. They become upset. Oh, porque Deus permitiu isso. Oh, why did God allow this? Eu lembro de algumas pessoas que procuraram, na época eu era presidente dos jovens da igreja. I recall some people that came to look for me when I was the pastor or president of the young adults of the church. E eu ficava pensando, meu Deus, And I kept thinking, my God, por que essa instabilidade? why this instability? Por que esse altos e baixos? Why the highs and lows? Por causa de uma circunstância. Because of the circumstances. Irmãos, nós ainda não experimentamos nada se nós olharmos para esses patriarcas. We still haven't really gone through anything if we compare it to the patriarchs. No versículo 8 aqui de Hebreus 11, o escritor diz: Verse 8 of Hebrews 11, the writer says, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. By faith, Abraham obeyed when he was called to go to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Diga assim comigo, eu preciso ir Repeat this with me. I need to go. baseado na palavra. Based on the word. Então, quando Deus ele nos chama, So when God calls us, quando Deus nos move de um lugar para when outro, God moves from us from one place to the other, nós temos que nos mover we have to move pela fé nele. by faith in Him. O problema é que muitas pessoas estão falando The problem is that many people are saying de que Deus falou, that God said, Deus mandou, well, God told you, Deus disse, God said onde so, Deus não falou, where God did not onde say Deus anything, não mandou, where God actually onde never Deus told não you, disse nada. where actually God never even said anything. Aí depois vem as decepções. And then disappointments come. E as decepções vêm And disappointments come, e elas começam a culpar Deus. and they start to blame the Lord. E Deus não tem culpa And disso. God is not to blame for this. A culpa é da própria alma. It's actually the soul's fault. Então nós precisamos entender quando foi que Deus falou. So we need to understand that when was it that God said it? Aqui, se você ler todo o capítulo 11 de Hebreus, So if you read the whole chapter 11 of Hebrews, você vai ver que existiu homens que se estabeleceram em algo concreto da sua fé. you see that the men established this as something concrete in their faith. Então, quando o escritor fala que essas promessas muitos não alcançaram, So when the writer says that these promises, many of them did not even see it happening. você vai ver que existia no coração desses homens You would see that there was in the heart of these men uma convicção, uma certeza do que eles queriam. a conviction and assurance of what they wanted. E muitas vezes essa convicção e essa And certeza many things, this conviction and this assurance requer de nós sacrifício. requires of us sacrifice. O que é que Abraão mais queria? What did Abraham want the most? Pode haver falado, não é vergonha não. You can say it out loud. Um but filho. A son. O que é que sua esposa Sara mais queria? What did his wife Sarah most wanted? Um filho. A son.
e não tiveram filho. and they did not have a son. Aí na velhice, So in their old age, depois de muitos anos que Deus havia dado a promessa, after so many years since God gave the o promise, filho nasce. the son was born. Mas Deus deu a promessa, But God gave the promise. eles creram na They promessa, believed in the promise. a gravidez veio, The pregnancy eles came. viram a gravidez, They saw the pregnancy. então agora tem que nascer. They're like, okay, he E has to be nasceu, born. meu filho He nasceu. was born, say with me, he Meu was filho born. nasceu. Say to your neighbor, he was born. Mas depois que nasceu, But after he was born, esse homem ainda é provado. this man was still tested. Sabe o que é o nosso problema? He was still tried. You know what our problem É is? que nós nos conformamos Is that we grow conformed muito rápido so quickly, e achamos que as coisas não podem mudar. and we don't think that things can change. Veja, enquanto nós estivermos nessa terra, See, while we are in this earth, nós vamos ser provados. we are going to be tried. Eu estava vindo para cá hoje, I was on my way here today, meditando que eu ia pregar, meditating on what I was e going to veio preach, a canção. and that song came to mind. Cada vez que a minha fé é provada, Every time my faith is tried, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. you give me a chance to grow a little bit more. Montanhas e vales, Every mountains and valleys, desertos e mares, wildernesses and seas, que eles fazem a fé que eu atravesso, a que me levam a mais perto de ti. So every wilderness and this deserts or seas that I cross, leads me closer to you. And it's true. Olha o que diz o versículo 17. Look at what verse 17 says. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as suas promessas. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. Abraão creu na promessa? Did Abraham believe in the promise? Sim ou não? Yes or no? Creu. Yes. Abraão viu a promessa? Did he see the promise? Ele esperou pela promessa? Did he wait for the Ele viu a promise? promessa nascer? Did he see the promise being born? Mas ele Yes. foi posto à prova. But he was still put to the test. Agora o que me chama a atenção So what catches my attention é que aqui ele diz que, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ele passou pela prova. But it's interesting to me, it says by faith, Abraham, when he was tested, he passed the test. Tem uma frase que no Brasil, nos anos 90, 2000, não sei, There was a saying in the 90s, early que 2000s, I don't remember, muito através que eu acho que o pastor Marcos Gregório que falou, that it was really, uma mensagem. it was Pastor, I believe, Marcos Gregorio Eu that acho said in que the foi message. dessa mensagem que surgiu essa música, da vez que a minha fé é I provada. think it was from that message that the song they mentioned was written. E ele falou, toda promessa And he said, every promise passa pelo teste do tempo. goes through the test of time. E é verdade. And it's true. E a fé, ela é provada, And faith is tested, mesmo que a promessa já esteja estabelecida, já esteja Even- alcançada. if the promise is already attained. Abraão alcançou a promessa. Abraham, he received the promise. Deus queria provar para Abraão But God wanted to show Abraham que ele, Deus, era melhor do que a promessa. that God himself was better than that promise. Diga para o irmão, Deus, Say to your neighbor, o Deus que God, você the serve, God that you serve, tem que ser melhor he has to be para better você to you do que qualquer promessa. than any promise. Amém? Amen. Olha só, nós estamos aguardando coisas que nós queremos, estamos orando há tantos anos. So we're waiting for things that we desire, we've been praying for so many years. Mas Deus é melhor But God is better. do que a promessa. God is better than the promise. Amém? Amen. E isso tem que ser algo definido em nossos corações. That has to be something defined in our hearts. É por isso que muitas pessoas não alcançam a promessa. That's why many people did not reach the promise, Enquanto o coração não for transformado. while their hearts are not transformed.
Tem pessoas que vão viver muitos anos ainda tendo fé, There are people that are going to live many years having faith, esperando a promessa, waiting for that e não promise, vão alcançar, and they never get it. porque o coração não está ainda pronto para receber a promessa. Because our heart is still not ready to receive the promise. Então diga comigo, Senhor, So say with me, Lord, guarda o meu coração, guard my heart, para quando a promessa chegar, so when the promise comes, eu não me perder. I will not lose myself. Tem pessoas se perdendo. There are people losing themselves. Recebeu a promessa, They receive the promise, ativou a fé, activated faith, preparou tudo, prepared e depois everything, se perdeu. and then they lost themselves. Irmãos, em nome de But Jesus, beloved, in the name não of Jesus, permita do not que a allow promessa that the promise roube o would teu seal propósito. your purpose. Amém? Amen. Qual é o teu What propósito? is your purpose? Meu propósito não é esse mundo. My purpose is not this world. Meu propósito não é a My América. purpose is not Meu America. propósito não é minha esposa e meus My filhos. purpose is not even my Eles kids. fazem parte da minha caminhada. They're part of my Mas journey. o meu alvo é But Cristo. my goal is O Christ. meu propósito é My Cristo. purpose O is meu caminho Christ. é Cristo. My path Eu is vou Christ. pegar eles. My way is Aleluia. Him. Isso é que Hallelujah. importa. That's what matters. Por isso que os discípulos se perderam. That's why the disciples lost their way many times. Na caminhada eles se perderam. In the journey, they lost themselves. Por quê? Why? Jesus ensinou todo o tempo. Jesus taught this the whole Olha, time. eu vou morrer. He said, I am gonna die. Vocês vão ver isso. You will see this happening. E eles não sabiam realmente que iria acontecer. And Eles não They did acreditaram. not believe that it was actually gonna happen. Ou acreditaram, mas não quiseram esperar aquele momento. Or they did, but did not want to wait for that moment. Olha, interessante, depois que ele ressuscita, But it's interesting because after he resurrected, diga a promessa final. say the final promise, Não era essa a profecia final que ele iria ressuscitar? wasn't that the final prophecy that he would Sim resurrect? ou não? Yes or no? Não, não No, era essa. it wasn't. Porque a promessa final Because the final ainda promise não aconteceu. still hasn't happened, Que o arrebatamento da igreja. which is when the church is going to be taken over. Mas tudo é um processo. See, but everything's a Aí process. Jesus morre, So Jesus dies, and there's a stage. eles ficaram sem saber o que fazer. They did not know what to do. Aí vai no terceiro dia as mulheres com óleo, vai para o túmulo para ungir o túmulo. And the third day, the women go with the oil to anoint the Os tomb. profetas profetizaram que ele ia The ressuscitar. prophets prophesied he would resurrect. Eles sabiam que ele ia ressuscitar. They knew that he would O resurrect. próprio Jesus falou, eu vou ressuscitar o terceiro dia. Jesus himself said, I'm going to resurrect the third day. E eles não acreditaram. And they did not believe. Aí vai todo mundo lá no túmulo. And then everybody goes to the tomb. Eu vou ungir. Let's go anoint him. Oh, ele não está aqui. Oh, he's not here. Onde está? Where is he? Olha, ele disse para ele encontrar Pedro e encontrar os outros discípulos. So he goes to meet with Peter and the other disciples. Aí ele encontra os discípulos, todos eles ali reunidos. So he finds the disciples all gathered. Eles ficam assustados, They got startled porque eles não esperavam ver aquilo. because they did not expect to see that, Mas aí se alegraram. but they did rejoice. Olha, foi mais uma etapa. Oh, that was one more stage. Olha, ele prometeu que viria. He promised that he would come. Ele veio. He came. Ele nasceu da virgem. He was born of a virgin. Ele morreu. He died. Ele He ressuscitou. resurrected. Aleluia! Hallelujah. Mas aí ele sobe. But then he goes up, Ele he diz, olha, ascends. assim como vocês estão me vendo subir, And he says, as you see me vão me ascending, ver descer. you'll also see me coming to take you. E aí que acontece? So then what happens? Até hoje não veio. Until today, he hasn't come back yet. Naquela época, At that time, por isso que quando a gente fala da igreja primitiva, that's why when we speak of the early church, a gente fala de uma igreja fervorosa. we speak of a fervorous A church. gente fala de uma igreja que experimentou poder. We speak of a church that experienced the A gente power. fala de uma igreja que experimentou a manifestação da glória de We Deus. speak of a church that experienced the manifestation of God. Why? Porque eles acreditavam Because they believed que eles mesmos iriam ver o Cristo that they themselves would see voltando Christ e levando eles para si. coming back and taking them to Him. É por isso que eles viveram aquilo. That's why they lived through that. Experimentaram coisas They grandes. experienced great things. Caminharam com fé. They walked with faith, Operaram milagres. operated miracles, Entregaram tudo. gave away Vendia everything, tudo. sell
compartilhava tudo, shared everything. vivia mais na igreja do que no trabalho, Lived more at church than at work. porque todos estavam esperando. Because Ele everybody vai was waiting. voltar. He's gonna Aqui, come ele back. vai voltar. When? Ele He's vai gonna come back. voltar. He's gonna come back. E aquela expectativa de que ele vai And voltar the expectation that he was gonna come back. gerou no coração da igreja It created in the heart of the early church um nível de fé a level of faith that sobrenatural. was supernatural. Gerou na igreja primitiva It created in the early um church nível de a fé level of que faith eles operavam pela that fé. they operated through faith. Gerou na igreja primitiva It generated in the early church uma an expectativa expectation de que todos eles iriam subir. that all of them were going to go up, Mas não aconteceu. but it hasn't happened yet. E os anos se passaram. And the years have gone Nós by. estamos há mais de 2.000 anos. We're more than 2,000 years E since. isso nós precisamos entender. And that we must understand Que para muitos, that to many, Jesus já veio. Jesus has already come. Para muitos, ele já To levou. many, he's already taken Então them. nós temos que despertar a nossa fé, a nossa So we esperança. have to awaken our hope and faith. E vivermos como eles viviam na igreja And to primitiva. live as they said in the early church, A expectativa in the de que ele expectation pode nos levar a qualquer that he hora. can take us any moment. Irmãos, essa expectativa tem que estar em nossos That corações. expectation has to be in our hearts. A qualquer momento, At any ele moment, pode chamar Joel. he can call Joel. Eu não sei quem vai estar na fila I don't primeiro, know who's in line first. mas ele pode chamar qualquer um de nós But he aqui. can call each one of us here. A qualquer Any one of momento. us. At any E moment. temos que viver essa expectativa. And we have to live out that expectation. Nós estamos nos preparando That we are preparing ourselves para vivermos sobrenatural. for us to live the E para supernatural. alcançarmos a promessa que foi liberada sobre And for nós. us to reach the promise that was Diga released comigo, upon us. Say Senhor, with me, Lord, ativa a minha fé activate my e faith renova a minha and esperança. renew my hope. Eu Lord. creio na I promessa believe in the que o promise Senhor virá a qualquer that you will momento. come at any moment. E eu quero viver And isso. I want to live Eu não this. quero me I desesperar. don't want to grow in despair Das circunstâncias. in the face of circumstances. Eu quero orar por você. I want to pray for you guys. Você que talvez tenha passado alguma decepção. For you to maybe have gone through some E disappointments. sente que o inimigo tentou roubar a tua fé. And you feel as if the enemy tried to steal your Sente faith. que o teu espírito ficou abatido You feel as if your spirit was cast down diante de algumas provas, in the face of some trials, diante de algumas in circunstâncias. the face of some Fique de circumstances. pé, e nós vamos You orar. can stand up and we're going to pray this moment. Nós vamos clamar ao Senhor desta We're noite, going to cry out to the Lord this dizendo morning, para Ele que ainda que a nossa fé seja provada, telling him although our faith may be Ele tried, vai nos dar a chance he's going to give us a de nós chance crescermos no pouco. for us to grow a bit more. Ainda que a nossa fé seja colocada em prova, Even if our faith is put into the test, Ele vai nos dar a dignidade he's going to give to us the de dignity nós olharmos para Ele for us to look to him e dizermos, Senhor, and say, Lord, eu vou permanecer firme no meu I propósito. will remain strong in my purpose. Eu quero manter firme a minha esperança em Ti. I want to keep my hope firm in you, Eu Lord. quero viver como a igreja primitiva, I want to live as your early church, na expectativa de te vê-lo the expectation of seeing you, voltando. coming back. Oh, aleluia. Hallelujah. Olha o Senhor nessa hora. Pray to the Lord in this moment. Coloque sua vida diante dele. Place your life before him. E apresente ao Senhor essa situação que trouxe tristeza para o And lift coração. up to the heart the situation that brought sadness to your heart. Apresente ao Senhor essa crise que você viveu recentemente. Bring up to the Lord this crisis that you've lived through Apresente ao recently. Senhor essa ofensa que você levou. Lift up to the Lord this offense that you took. Apresente ao Senhor essa situação que quis roubar a tua fé. Lift up to the Lord the situation that stole your faith. E quis tocar para tirar a tua esperança dele. It wanted to touch you to take your hope away from you. Diga a ele que você o ama. Tell him that you love him E que a tua fé não pode ser abalada. and that your faith cannot be shaken. Oh, aleluia. Hallelujah. Despertar cada vez que a minha fé é provada.